todos uma muito boa noite, sejam bem-vindos. Como nós sempre fazemos nas nossos encontros, há sempre uma palestra para que as pessoas possam conhecer não só a atividade que o terreiro desempenha, bem como sobre alguns fatos que são corriqueiros ou comuns ao assunto Umbanda, Candomblé, culto de Ifá, Quimbanda e outros assuntos também relativos às práticas afro-brasileiras. Então hoje, para começarmos, eu vou falar algo rapidamente sobre algumas superstições que nós temos e que passaram a fazer parte do pensamento brasileiro e se esquecem, às vezes, por exemplo, da origem disso. Então, quando eu vou para a praia, no dia 31 de dezembro, para pular as 7 ondinhas e jogar as flores para Iemanjá, quando que nasce isso? Em que momento que isso acontece? Quem foi que idealizou isso? Por qual motivo que se criou isso? Alguém sabe? Tirando o Júlio que já falou, alguém mais sabe quem é? Ouviu bem? Então, quando Tata Tancredo, que é o nosso maior inspirador do trabalho que nós realizamos, ele começa a fazer algumas festividades específicas de Umbanda para que houvesse uma maior aceitação do público às práticas umbandistas. Então, o Tancredo ele foi chamado, por exemplo, para fazer o ritual de bênçãos para juntar a Guanabara e o Rio de Janeiro para formar um único estado, que eram 2 estados antes. Então, o Tancredo tinha essa capacidade política e articuladora em sua época. Ele foi criando, ele criou uma festa da Mãe Preta, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais, e criou também a festa de Iemanjá no 31 de dezembro. A semelhança da festividade que se fazia em Salvador, no Rio Vermelho, onde o Rio Vermelho deságua, a praia do Rio Vermelho, onde também é o santuário hoje da Nossa Senhora dos Navegantes. Então, o santuário dela está também onde há um pequeno santuário em homenagem a Iemanjá. Então, as pessoas vão até a igreja dos Navegantes e também vão ali ao santuário de Iemanjá. E também no dia 2 de fevereiro tem a festa dos Navegantes, também a festa também que é devotada para Iemanjá. Mas por qual motivo que tudo isso aconteceu em Salvador? Porque Iemanjá, como eu já falei inúmeras vezes para vocês, é um orixá do rio. Não é do mar? Não. Ela virou do mar aqui no Brasil. Melhor, na diáspora ela virou do mar. Iemanjá é o orixá da água. Ela é o orixá do rio Ogum, que não é o orixá Ogum. Ogum é o orixá, Ogum é o rio. Olha o tom da palavra. São palavras e significados diferentes. Então, Iemanjá é o orixá tutelar do rio Ogum, que fica no estado de Ogum, no meio da Nigéria. E é um rio que corta boa parte da Nigéria e desemboca em lagos, numa lagoa. É o único rio que não desemboca no mar. Então, não há nenhuma conexão com o mar, nem esse rio de Iemanjá, o rio Ogum, não desemboca no mar, porque geralmente o rio desemboca no mar. Esse é um rio que desemboca na lagoa. Por isso que Lagos é lagos. Nome em português é lagoa, um lago. É um nome em português, não é um nome em inglês, por causa da colonização portuguesa, que não coloniza a Nigéria, mas ela embarcava escravizados lá e acabou dando o nome da capital econômica da Nigéria. Então, Iemanjá é a orixá tutelar desse rio. Quando os Yorubás chegam no Brasil e vão fazer oferendas a Iemanjá, fazem no Rio Vermelho. Não só lá, mas também no dique de Tororó. Era onde mais eram feitas as oferendas para Iemanjá, no dique de Tororó, que fica perto do estádio de futebol do
não é do Bahia, do Vitória. Então ele fica na parte do Vitória, fica ali em frente de Vitória. Então lá fica o estádio, fica lá de Itororó, onde eram feitas as ofertas para Iemanjá. Não é no mar. Ocorre que, com a festa dos navegantes que acontecia no Rio Vermelho, lá na saída, juntaram as duas coisas, sincretizaram a Santa Católica com a Orixá Iemanjá e passou a ser um culto no mar, não mais no rio. E isso vai invadindo o Brasil como um todo, e também no Rio de Janeiro, Tancredo resolve fazer a semelhança do dia 2 de fevereiro, uma festividade na virada do ano. Mas não só isso. Para que eu comece bem o ano, eu vou fazer oferendas para Iemanjá. Porque a ideia é que Iemanjá é a orixá de todas as cabeças. A orixá, ela é a mãe de todas as cabeças. Porque ela é a mãe de todos os peixes. Então ela é mãe de todos. Essa ideia é muito romântica, não corresponde à origem de Iemanjá. Iemanjá não é isso. Mas acabou ficando Iemanjá a mãe de todas as cabeças. E por esse motivo, tudo isso foi acontecendo. Então vamos cultuar Iemanjá, que é a orixá de todos, na virada de ano, para que eu tenha um ano próspero. Então eu vou oferecer volta de roupa branca, pela paz, porque a roupa que usa no terreiro é branca. Então a ideia era essa. Começa com Tancredo e os macumbeiros que seguiam Tancredo. Essa festa começa, se não me engano, em 61 ou 62, que ela começa a acontecer no Rio de Janeiro. Até o professor Simas, ele escreve um artigo bem melhor do que eu estou falando aqui, com mais detalhes sobre isso, até com datas e assim por diante, de como que isso vai se dando no Rio de Janeiro até se tornar algo nacional. Então você vai, gente que sai de São Paulo correndo, põe roupa branca no meio do caminho, leva as flores, chega lá em qualquer lugar que tenha mar, pula 7 ondinhas, joga as flores para Iemanjá e volta para São Paulo. Já fiz a minha oferenda para Iemanjá para começar bem o ano. Então, é uma superstição? Para quem vai olhar para outros não. É uma fé, é uma prática religiosa que tem um sentido religioso para essas pessoas. Então, você vai encontrar isso em diversos segmentos, práticas próprias daquele segmento e que nos cabe apenas e tão somente respeitar essas práticas e não julgar, porque não é nosso feitio fazer esse tipo de coisa, nem é de feitio de ninguém ter que julgar a prática de alguém, está certo ou errado. Não adianta, porque isso não nos compete em hipótese alguma. Terminada essa parte, então você vai encontrar inúmeras superstições também de comer lentilha, que não tem nada a ver mais com a Umbanda. Já é uma ideia europeia, na verdade, vamos comer lentilha, para ter um ano bom. E assim vai, você vai encontrar diversas culturas, na virada do ano vai ter uma infinidade de atividades que você fará para trazer um ano de prosperidade. Vou virar a noite fazendo tal coisa, tudo que você possa imaginar. O ser humano, ele é muito criativo e vai colocando atividades que poderiam trazer para essas pessoas um sucesso no ano posterior, no ano vindouro. Mas você fala, mas esse ano é o ano que não corresponde a gente, né? É o ano lunar, é solar. Mas solar de quando? É o agostiniano, é o juliano, é qual ano que é? Então, vem aquela história do orixá regente, que também vem, é uma superstição, porque tem que ter um orixá que vai reger o ano. Que é uma grande dúvida. Todo mundo quer fazer um vídeo para falar do orixá regente. Todo mundo quer assistir a um vídeo que fale sobre o orixá regente. Porque não basta só fazer oferenda para Iemanjá, que é mãe de todas as cabeças. Eu tenho que nem fazer oferenda para o orixá regente do ano. E isso é nada mais, nada menos do que o colonialismo continuando firme e forte em nosso país. Então eu uso a astrologia europeia, uso o conhecimento astrológico europeu, que nem é o árabe, nem o indiano, é a astrologia europeia, com todas já as diferenças que tem com as origens da astrologia
que era a astronomia que se falava antes, a astrologia que se fala hoje, que diferenciou astronomia e astrologia. Mas, enfim, essa astrologia, que se era clássica, não é essa astrologia clássica. A astrologia já, toda a modificação da Europa que nós vamos usar. E aí eu falo, eu nasci na terça-feira, minto, eu nasci no dia tal, no horário tal, e aí eu vou falar, meu planeta é Marte, meu signo é Leão, e o meu orixá regente é Ogum. Ponto. E se torna uma verdade absoluta. Com base nisso, criou-se também o orixá regente. Com base no quê? Vai ver nas efemérides, na tábua astrológica, no primeiro minuto de entrada do Sol, naquele dia, vai ver o planeta que está na entrada do dia. Qual planeta que é? Então, aquele planeta é o regente. Beleza, já sei que o planeta é regente. Qual que é o orixá ligado a esse planeta? Ponto. Olha que maravilha de entendimento. Tudo a ver com a tradição africana. A tradição africana completamente colocada. Eu vou pegar um planeta que na tradição africana não se fala sobre ele, e eu vou falar que o orixá está ligado nesse planeta. E você vai encontrar umbandas que afirmam isso perentoriamente, escrevem livros e livros e livros dizendo sobre a relação de planeta com o orixá. Como se fosse possível uma ligação entre coisas que não têm ligação. E assim vai. Então, são exemplos da colonização, exemplos do colonialismo. Cada vez mais nós esquecemos da tradição africana, dos povos escravizados, e vamos nos atendo a essas invenções que vão sendo feitas por pessoas que trazem coisas que não nos pertencem, que não fazem parte da nossa tradição. Mas é porque é bonito, é legal, não é de preto, porque de preto é ruim. Sempre eu vou falar isso. Porque de preto é ruim, é malévolo, é atrasado, é primitivo. O que é bom é europeu, o que é bom é de branco, o que é bom é aquilo que nos impingiram e fazem nos engolir o tempo inteiro. Então, não existe, vou falar de novo, não existe, mais uma vez, não existe orixá regente do ano. Não existe. Não existe. Em algumas casas, no dia 1º do ano, é feito um jogo, uma consulta oracular, para saber quais orixás eu deverei propiciar naquele dia para que eu tenha um ano bom. Então há um jogo. O sacerdote senta na esteira, faz as rezas, joga os búzios para saber qual que é o orixá. Ou os orixás que eu devo propiciar para que eu tenha um ano o melhor possível. Todo terreiro faz isso? Não. Alguns terreiros fazem, aí os terreiros filiados a esse que fez vão copiar a prática. Por que isso? Porque no culto de Ifá acontece a mesma coisa. No culto de Ifá, no dia 2 de junho, ou próximo do dia 2 de junho, é feita a consulta para saber o Odu que vai reger, que não é o orixá, é o Odu, que vai reger e vai falar, olha, isso, o comportamento tem que ser assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Uma série de regras para os seguidores de Ifá. Não é para toda a humanidade, para os seguidores de Ifá. Aqueles que seguem aquela doutrina que foi feita. O candomblé é a mesma coisa. Algumas casas farão o mesmo procedimento. Divinatório, sério, tudo mais, para saber, é o orixá regente? Não. É o orixá que eu preciso propiciar para ter um ano bom. Porque não há orixá regente. Assim como não há orixá da minha cabeça, orixá da minha coroa. Na sua coroa tem só um orixá, que é o seu ori, não cabe outro. Você vai ter iniciações que não é para colocar um orixá na sua cabeça, para arrancar o ori, para colocar outro ou fazer qualquer outra coisa. É um orixá que vem para a sua vida para ajudar, caso necessário. Caso necessário. Nem todo mundo precisa se iniciar para orixá, mas se tornou algo como se fosse verdadeiro isso. Eu nasci, tenho que ser do orixá, eu sou do orixá, iniciar para orixá. E isso não é verdade, ok?
Terminada essa primeira parte, vamos falar da questão do trabalho nosso de hoje com entidades em que as pessoas denominam de Exu e Pombagira. É um assunto que sempre causa problemas quando eu abordo. Então, no meu canal, deve ter uns 60 vídeos que abordam o mesmo assunto. Exu, Pombagira, Quimbanda. Eu tenho um vídeo que chama do Exu Mulher a Pombagira. Eu explico como é que o Exu Mulher virou Pombagira. Eu explico tudo o que você possa imaginar sobre a questão do Exu com X, a visão brasileira, ao Exu com S, um ponto embaixo, na visão iorubá e na visão de alguns candomblés. Alguns candomblés vão ter uma visão também, uma visão meio umbandista de Exu, que não corresponde à visão iorubá de Exu. Então, para que eu possa compreender Exu, eu tenho que sair de um referencial. E qual referencial que eu vou usar para falar de Exu? O referencial iorubá. Porque a palavra Exu vem com o povo iorubá. Enquanto o povo iorubá não chega no Brasil, não há Exu. Alguma dúvida disso? Mais uma vez, enquanto os iorubá não chegam no Brasil, não há Exu no Brasil. Porque Exu só chega no Brasil com os iorubá. Exu é uma divindade do panteão iorubá. Ponto. Qual é o papel de Exu? Um dos principais orixás do panteão iorubá. É aquele que estava junto de Olodumare, Deus absoluto, no momento da criação. O primeiro ser criado por Olodumare é Exu. Então, Deus absoluto, quando começa a criação, a primeira coisa que ele cria é Exu. Ok? O pessoal que fala que é devoto de Obatalá fala que não é Exu, é Obatalá. Obatala que é o primeiro ser criado. Para nós, na tradição que nós seguimos, o primeiro ser criado foi Exu. Por isso que chamamos de Akoda, a primeira estrela a ser criada. Axéda, aquele que carrega o axé em si. Por quê? Exu é o que distribui axé. Sem Exu não tem axé. Sem axé não tem vida. Então é Exu que nos traz vida. Sem Exu não se faz nada. Isso é verdade. Então no panteão iorubá não há nada que eu faça que eu não recorra primeiro a Exu. Por isso que eu falo, primeiro a alimentar vai ser Exu. O primeiro a falar vai ser Exu. Então quando eu comecei aqui hoje, eu vim, cheguei e tal, já fiz o que fazer no quarto de Exu. Já fiz o que fazer lá. Para preparar o ambiente para o trabalho de hoje. Primeira coisa que eu fiz foi saudar Exu. Tanto Exu Orixá, quanto Exu de Umbanda. Então, o povo iorubá começa a chegar no Brasil quando? No final do século XVIII. 1760 em diante. São dos últimos povos pretos escravizados que chegam no Brasil. Então, até essa época, tinha Exu no Brasil? Não, não tinha. Porque não havia iorubá aqui. Só chega o nome Exu quando os iorubás chegam aqui no Brasil. E quando Exu chega no Brasil, ele chega sob o aspecto tradicional iorubá? Sim ou não? Vamos lá. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não tem opinião? Quem não está vendo é a grande maioria. Quem falou sim foram 3, quem falou que não foram 7, no máximo. Aqui tem uns 70 aqui agora falando. Não. Por quê? Vamos entender quem eram escravizados para o Brasil. Para o Brasil vinham Babalaos, vinham Yanifá, vinham Obá, vinham Oni. A família real vinha para o Brasil? Sim ou não? Mais uma vez, sim ou não? Muito bom. A família real, a classe de elite, a classe sacerdotal não era escravizada. Só acontecia isso quando havia guerras entre povos.
Neste momento, quando havia guerra entre povos, o povo derrotado não importava a função que exercia, era escravizado. Mas mesmo assim, quando acontecia isso, evitava-se que a classe governamental desse povo e os seus sacerdotes não fossem escravizados. Por quê? Para que não houvesse a mesma coisa em caso de guerra contrária. Era um acordo que existia entre os povos. Isso é histórico, não é o Mário falando. Isso é histórico. Então, quando chegam no Brasil escravizados Yorubá, eles enxergam Exu como quem? Não, ainda não. Porque os primeiros que chegam ainda não têm toda esse olhar que vai começar a existir um pouco depois, quando um bispo anglicano, chamado Samuel Adjei Crawford, ele escreve o dicionário Yorubá inglês. Aí ele coloca para a palavra Exu, Satã, mal, o diabo. Então, para a palavra Exu, ele coloca o significado do diabo. Então, vem cá, Sandra, por favor. Vem cá, faça favor, Sandra, vem cá. Então, já começa essa frase de que Exu é o diabo. E a nossa campanha está aqui, ó. Exu não é o diabo. Ó, Exu que Ixê Satani. Exu não é o diabo. Essa é uma campanha que é mundial, uma campanha que nós fazemos já há muito tempo, não eu, mas os brasileiros e junto com os nigerianos, para explicar que Exu não é o diabo, que não há diabo na tradição iorubá. Obrigado. Então vejam, é um trabalho que nós temos que fazer isso o tempo inteiro para desconstruir o pensamento colonial em que vai colocar algo que não pertence ao africano para ele. Porque não pertence isso. Existe o mal para o povo iorubá? Existe. Quem que faz isso? Os Adiogun. Que são os Adiogun? A morte, a doença, a fome, a fofoca, a intriga, vários que são os Adiogun, os inimigos do homem que estão aqui para nos destruir. São seres que querem a nossa destruição. Então está muito claro na tradição iorubá o que seria o diabo na tradição cristã. Está muito claro que não é Exu, são Adiogun. Aí vai ter uns gaiatos, eu vou explicar logo, que fala que é Elenini que é isso. Elenini, que é o grande mal. Vocês vão encontrar um monte de texto de gaiatos que saiba como lidar com Elenini, faça ebó para Elenini, afaste Elenini da sua vida, modicamente por R$5.000, faça um ebó para tirar Elenini da sua vida. Elenini nada mais é do que a nossa sombra. Nada mais é do que a nossa sombra. Eu não sou psicólogo, mas o conhecimento que eu tenho sobre a sombra é aquilo que você esconde de todo mundo, é aquilo que você luta o tempo inteiro para esconder, para você administrar os seus pensamentos ruins, as suas ideias ruins, os seus desequilíbrios como ser humano, que você esconde, você enrola, senta em cima para ninguém ver. Esse é Elenini. É só isso. Mas não sei por que Elenini virou o demônio da humanidade, outro demônio. Eu tenho que fazer ebó para aplacar Elenini. Elenini está em mim. Eu sou. A minha sombra é Elenini. Então, quando você lê alguma coisa Elenini, esqueçam e lembram, o Babamari falou, Elenini é a sombra. É só isso. É a minha sombra. Aquilo que eu tento esconder, que eu não mostro para ninguém, que eu... não sou isso não, imagina. Não, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou uma pessoa maravilhosa. Na verdade, tem aqueles monte de coisa que você vai vivendo, você sabe que você tem aqui dentro de você, mas você tenta mudar isso. É sombra na psicologia, ok? Então, quando eu vou falar desse personagem Exu, que chega no Brasil, já começa a ideia de que não é uma coisa muito agradável. Por quê? Quando chegam as missões cristãs, especialmente cristãs, na terra iorubá, lembrando que o Islã já tinha chegado na Nigéria em 1420. Já tinha muitos muçulmanos lá, mas até então não havia ideia de que Exu era o diabo. Então, quando o Islã chega na Nigéria, o Exu não vira diabo com os muçulmanos. Só vão virar o diabo quando chegam os cristãos. Por quê? Porque algumas imagens
de Exu possuem chifre, ou algumas imagens de Exu possuem um falo, que na verdade nem Exu não é o Vodun Elegbara. Mas Elegbara também é um nome de Exu, o Senhor do Poder. Elegbara, o Senhor do Poder, aquele que tem o poder, que é um atributo de Exu. E aí, Exu começa a ser visto com esses símbolos. Para o cristianismo, qual que é o motivo da queda adâmica? Vamos lá, gente. Aqui só tem cristão. Falar que não é mentira. Nós somos educados para sermos cristãos. Só depois da sua vida você vai modificar isso para o seu bem querer. Agora todo mundo aqui é cristão. Então, qual que é o princípio da queda adâmica? O que levou à queda adâmica? O que é o pecado original? O sexo. Então, para a ideia cristã, o sexo foi o que deu origem à queda adâmica. Quando Adão conhece Eva, ele sai do paraíso. Então, para nós cristãos, eu não sou cristão hoje, mas a educação que nós temos é uma educação cristã, não adianta falar que não é, porque é o colonialismo. Nós somos colônia ainda, nosso pensamento é colonial, nossos pensamentos são coloniais, nossas atitudes são coloniais, tudo é colonial. Nós somos colonializados e acabou. Precisa sair disso. Então, o meu pensamento vai ser colonial. É ligado à colônia, ao branco, e que o que eu faço é errado, é muito feio, e assim por diante. Então, logicamente, esse pensamento vai influenciar, de alguma forma, a forma que eu vou olhar esse ser. E Exu já começa quando vem o dicionário do Ajay Crowther, esse bispo anglicano, falando que Exu é o diabo. E aí toda a literatura vai começar a ser construída com base nisso. E muita gente vai falar sobre isso. E aí você vai encontrar, no decorrer da história, o próprio escravizado, o próprio negro, vendo o temor que a figura Exu despertava nas pessoas. Cuidado comigo que eu tenho Exu. Ele começou a usar isso até como forma de proteção, o que é a coisa mais lógica que possa existir. Eu vou usar qualquer ferramenta que eu tenha para me proteger dos castigos físicos, do estupro, do trabalho até morrer, qualquer idade que a pessoa escravizada morria. 30 anos no máximo. Morria extenuado. Quem era escravizado morria aos 30 anos de idade. Extenuado, morria de tanto trabalhar. Sem alimentação adequada, de tanto trabalhar. E quem não era? Quem morria mais velho? Era o que vivia na Casa Grande. Era esse que educava os escravizados mais novos dos rudimentos da Igreja Católica. Por isso o Porto Velho tem esse sinal de ser católico apostólico romano. Porque o Porto Velho, o que chega na velhice, é o que vai educar o preto novo nos rudimentos da Igreja Católica. Porque era isso que era a ordem presidencial que existia. Todo escravizado que chegava no Brasil, ele tinha que ser educado na religião católica. E quem fazia isso? Os pretos velhos, que viviam na Casa Grande. Porque o da senzala morria jovem. Morria extenuado. Então, o próprio escravizado vai utilizar a ferramenta que ele tiver para se proteger. Então ele vai falar, não, Exu é o diabo mesmo. Ele é o diabo. Ele vai acabar com vocês. Ele começou a usar isso como se fosse um amuleto, um talismã, alguma coisa que pudesse realmente trazer medo, não só para o povo branco, mas também para outras etnias que existiam e que por algum motivo tivesse algum problema entre eles. Porque a grande ideia de que o colonizador, ele foi muito esperto. Muito. Foi assim inacreditável o que ele fez. Primeiro, as famílias que vinham juntas, chegou no Brasil, cada um para um lado.
não posso ter laços familiares. Acabou. Chegava, desembarcava no Brasil, se soubesse que era pai, mãe e filho, na mesma hora, já separava para vender para outras pessoas que não fossem os mesmos. E a mesma coisa com as etnias. Se fosse cabinda, não podia estar com quimbundo, que não podia estar, tinha que estar com outras etnias, não a mesma. Então os cabinda tinham que estar separados, ou estar com os quimbundo, ou com os umvumbo, ou com os yorubá, para não ter nenhuma coisa que pudesse juntá-los. Para que não houvesse união dessas pessoas. Olha que pensamento filha da mãe. Porque é o pensamento colonial. Separar para dividir, para conquistar. Dividir para conquistar. Então, eu vou conquistar como? Eu não posso que esses pretos se unam. Porque se unirem, eles podem acabar com a gente. Lembrando que a população escravizada era mais do que 3 vezes a população branca no Brasil. Sem contar a população indígena, que também ainda era escravizada pelos colonizadores. Então, isso é o processo que fez com que hoje você vai encontrar inúmeros sites em que vão fazer uma propaganda de Exu diabo, que Exu é aquilo, aquilo outro, venha conhecer o seu diabo. E aí, até as cantigas de Umbanda vão falar, diversos espaços também são bem malévolas, e se não for assim, não é adequado. Quanto mais malévolo o Exu, mais forte ele é. Quanto mais fala palavrão, mais forte ele é. Quanto mais ele chama algum nome satânico, melhor ele é. Então eu tenho que ter um Exu Beelzebu, eu tenho que ter um Exu Astaroth, eu tenho que ter um Exu Belial, eu tenho que ter um Exu Lúcifer. E quanto mais demoníaco, mais ele é forte, ele é melhor. Porque é o pensamento colonial. É o pensamento colonial o tempo inteiro que nos domina. E é muito difícil que nós consigamos quebrar isso. Porque a nossa vida toda, ela é feita para que nós tenhamos esse pensamento. Então, eu não me canso de dizer que nós precisamos quebrar esses diversos paradigmas que nós temos em relação às práticas nossas. As práticas que nós temos são práticas ancestrais, que não tem nada a ver com essa imagem que querem fingir o tempo inteiro como algo malévolo, como algo... E assim, quando não existia Exu, quando a figura de Exu não dominava a figura macumbística, como domina hoje, quem fazia o papel que o Exu desempenha hoje nos terreiros? Era o caboclo. O grande cara sempre foi o caboclo. Sempre. Sempre. Aí, de repentemente, Exu que virou o cara. Mas por quê? Porque começaram a associar o Exu Orixá com o Exu de Umbanda. Características do Exu Orixá com o Exu de Umbanda. E quais características do Exu Orixá o Exu de Umbanda tem? Nenhuma. Nenhuma. Exu Orixá é Exu Orixá. Exu de Umbanda, Exu de Umbanda. Eu vou pegando características do Exu Orixá e vou metendo no Exu de Umbanda. Ah, ele é o primeiro a ser oferendado. Então eu vou começar qualquer coisa na Umbanda, primeiro eu vou fazer para Exu. Ah, porque Exu é isso na tradição Yorubá. Eu vou botar para Exu a mesma coisa. Ah, Exu ele recebe tal alimento na tradição Yorubá. Eu vou colocar o mesmo alimento para Exu na Umbanda. Por quê? Porque eu, como não sei, eu invento. Que é a grande vitória desse povo que não sabe nada de nada. Se eu não sei, eu vou inventar. Quem não sabe, inventa. E as invenções vão sendo cada vez mais buriladas, com mais requintes, com mais beleza e aquilo que chama atenção, porque é isso que as pessoas querem. Não querem... Por que eu venho no terreiro? Por que eu estou aqui hoje? Essa é a pergunta que eu tenho, que é uma pergunta retórica, mas cada um tem que responder para si. Eu estou aqui fazendo o quê? Eu falo qual que seria a resposta de vocês para aprender a ser uma pessoa melhor.
Essa é a única resposta que existe. Não há outra para aprender a ser uma pessoa melhor. Ponto. Para aprender a ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa benfazeja, uma pessoa que respeita os mais velhos, que respeita os mais novos, que respeita os iguais. Isso é a vida de terreiro. Então, eu venho para um terreiro para ter isso. A busca de um terreiro é ter isso. Nada mais do que isso. Se no decorrer desse processo a minha vida melhora, que bom. Se no decorrer do processo a minha vida fica bacana, eu consigo reatar uma relação que eu tinha perdido. Mas foi a macumba que resolveu isso? Não, porque eu mudei de comportamento. Aí a pessoa que me conhecia sabia como eu era, eu mudei. Poxa, ele mudou. Você tem que reate uma relação. Então não foi a macumba que resolveu. Foi a pessoa sendo correta, honesta, porque esse é o fundamento de qualquer terreiro. A pessoa buscar a ser melhor cada vez mais. E é isso que eu concito a todos. Buscarem cada vez mais serem melhores. Não só para si, porque é fundamental essa melhora para si mesmo, mas também na relação com os outros. Quanto mais bacana, legal, benfazejo, hospitaleiro, respeitoso, isso vai melhorar a minha vida, porque eu vou ter axé. Se eu tenho axé, eu não tenho doença, eu não morro logo, e assim por diante. Então, o axé, ele vai chegar cada vez mais para uma pessoa que é boa, para uma pessoa que é correta, para uma pessoa que é legal, para uma pessoa que é verdadeira, que não faz futrica, que não faz fofoca, que não tem inveja, que não fala mal dos outros. Tudo isso. Esse é o nosso objetivo, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só chegar ao microfone aí, faz favor. Boa noite, Babá. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida na primeira parte da palestra. Desculpa. Você falou sobre ritos que foram inventados e assim fomos seguindo no Brasil, mas para você existe alguma coisa na sua tradição, no que você estudou, tem um ritual, alguma coisa que se faz realmente na virada do ano ou não? Ou é só essas crendices que foram tomando conta do Brasil? Ok, vamos lá. A minha esposa, no caminho para cá, veio falando comigo sobre isso. Mário, para você despertar nas pessoas assim, até o final desse vídeo eu vou mostrar quais são as práticas que você pode fazer para ter um ano maravilhoso. E vai até o último segundo, se você não vai contar qual que é, para trazer, para manter as pessoas atentas ao vídeo. Não tem. Não tem. Comer lentilha, botar lentilha embaixo do prato, pular 7 ondinhas, isso... Botar uva na carteira, pegar uma folha de louro e botar na carteira, qualquer coisa que nós temos, assim, são superstições gigantescas que nós temos. Tem gente que quer tomar banho de xixi de criança para ter... Aí o que falou lá no fundo o Albano, da mudança de comportamento. Sempre você vai encontrar, aí é foda porque eu vou usar um exemplo ruim, muitos coach vão falar assim, coloque metas para você ao iniciar alguma coisa, inclusive o ano. Então você vai iniciar um novo ano, coloque metas para você. Isso. O coach usa muito isso para ganhar dinheiro. Estou falando de graça aqui para vocês. Ó. Imagine, no próximo ano vou fazer isso, vou mudar isso, vou voltar a estudar, vou fazer tal coisa. Por quê? É você ser uma pessoa melhor, mas especialmente para você mesmo.
Gente, é isso. Caramba, eu tenho que investir em primeiro lugar em quem? Em mim. Primeira coisa é investir em mim mesmo. Quanto melhor eu estiver, melhor estarão aqueles que estão próximos a mim. Porque aqueles que me amam realmente ficarão felizes quando eu estou feliz. Então, eu vou sempre olhar para esse lado. Então, qual que é a indicação da macumba que o Mário fala para as pessoas fazerem para o próximo ano? Sejam melhores. Não há outra macumba que não seja essa. Sejam melhores, pessoas melhores. Na sexta-feira, na mesquita, o Sheik falou sobre ser humano. Assim como o Yorubá fala, aquele não é um humano, ele usa uma pele de humano. E o Sheik falou na mesquita, há pessoas que são seres vivos, não são seres humanos. São pessoas tão duras, tão malévolas, pessoas tão ruins, que não cabem a essa pessoa o nome de humano. Não cabem. Não de animal também. Chama de ser vivo. Porque o animal tem que ter o respeito. O animal ele também tem a sua vida, o seu motivo de existir. Aí ele falou, não é nenhum animal, não, é um ser vivo apenas. Porque não é um humano. Então eu falo, sejamos humanos. Aprendamos a ser humanos. Sejamos o tempo inteiro humanos. Humanizemos-nos e humanizemos as pessoas. Que é o que acontece hoje, mais uma vez, nós desumanizamos as pessoas. E especificamente hoje, desumanizamos os palestinos e desumanizamos as pessoas do Congo. 7 milhões de pessoas foram expulsas das suas casas no Congo e ninguém fala nada sobre isso. 17 mil pessoas morreram até agora na Palestina e ninguém fala sobre isso. O problema são os judeus israelenses que são vítimas dos palestinos. Mas 16 mil já morreram até agora. Mas eles azar, isso não é gente. Eles não são gente. Gente é judeu. Palestino não é gente. É a desumanização que nós fazemos isso. Nós somos colonizados para transformar pessoas em nada mais. É a desumanização. Então o Sheik falou isso na mesquita ontem sobre esse assunto. Como nós sermos humanos. Olhar para outra pessoa como um igual, como um humano que eu sou. Isso é o que vai mudar a sua vida. Boa noite, Babá. Boa noite. Saudações da Iaccheme para você. Muito obrigado. Um abraço para ela. E quando eu vou no Dudua, eu ouço muito falar de axé e de ética, né, de conduta. Mas eu nunca ouço muito falar de amor. O amor é um conceito europeu? Ou isso está dentro das tradições dos orixás também? Porque eu sinto mais se fala mais de axé e de ética, de conduta, do reto agir, do que do amor. Esse conceito de amor, eu não tenho a propriedade como o Milson, por exemplo, que é um filósofo, vai poder falar bem melhor do que eu sobre a questão do amor. Que o amor tem a ver com ágape, que é um monte de filosofia ocidental. Está errado, Milson? É isso mesmo. Então tem vários conceitos que eu tenho que entender, porque o conceito de amor que nós usamos no Ocidente é um conceito ocidental. Ponto. É uma construção ocidental. Essa ideia de amor, ele é muito ocidental. Muito. Então, quando eu vou falar sobre esse amor, é mais a questão das relações entre as pessoas. O amor, tanto o amor divino, quanto o amor filial, o amor fidigal, aqueles diversos amores que existem, você não vai encontrar algo tão específico nas tradições de Yorubá. Não encontra. Você vai encontrar algumas semelhanças, mas não tão profundamente, porque é algo muito específico do Ocidente. Mais alguma pergunta? Agora vai. Agora vai. Muito amor envolvido. O Renato Nogueira, que é um pensador, filósofo, Sim, um filósofo preto, ele aborda em várias culturas
dentro da África sobre o amor. Ele tem uma pesquisa sobre isso. Acho que vale dar uma pesquisada no material dele. Assim. Renato Nogueira é um doutor pela UFRJ, que inclusive é nosso colega na pós-graduação, dando aula na pós-graduação do Umbanda EAD, uma propaganda de graça para o Umbanda EAD, porque eu sou lá professor do Umbanda EAD. Começo as minhas aulas a gravar na semana que vem. Então, Renato Nogueira é um homem preto, um filósofo, doutor em filosofia, professor da UFRJ, que fala sobre o amor na questão africana. Eu não conheço esse assunto. Então, eu não conheço, sinceramente, sobre esse aspecto. Vou sempre falar mais de axé e da questão ancestral do que o amor, porque quando eu falo de amor, na minha cabeça, do Mário, vai vir um ágape, vai vir a ideia do amor já do mundo ocidental. Eu sou uma pessoa que é decolonial, então eu procuro não seguir isso. Então, se alguém faz esse estudo, eu recomendo, então, Renato Nogueira. Só para lembrarmos, esse é nosso último encontro neste ano. Nós, do Templo Espiritual Caboclo Terra Negra, desejamos a todos vocês que tenham 2024 com muita prosperidade, com caminhos abertos, com coisas boas para vocês, que voltem a falar com seus amigos, com seus parentes, sejam melhores, busquem cada vez mais ter uma vida boa, adequada, sem exageros. Vai tomar uma cerveja? Tome, mas não se embriague. Vai tomar um uísque? Tome, mas não precisa ficar maluco e cair na rua. Não sejam pessoas que perdem o controle. Nós temos que ter controle de nós mesmos. Isso é o fundamental. Para o próximo ano, já coloque já isso. Eu seja uma pessoa que controle a mim mesmo, controle os meus instintos, controle a minha forma de ser, que eu não reaja naquele do bateu, levou, não levo o desaforo para casa. Leva, assim, põe numa caixinha, põe um lacinho nele, guarda na estante, deixa lá. Uma hora você vai pegar esse desaforo e vai lidar bem com ele. Não precisa ser na hora. Leva para casa, assim, cuida dele, joga água em cima dele, põe no sol um pouquinho para crescer. Leve desaforo para casa, porque é assim que as coisas começarão a se encaixar em sua vida. Quanto mais eu sou duro comigo, com as pessoas, mais a dureza da vida também vai me atacar. Então, desejo a todos que estão assistindo no nosso canal também. Da partir de hoje serão feitos os vídeos nossos anteriores, que estão gravados já, que serão colocados para rodar. Em especial, já fosse propaganda, é um vídeo que isso vai ser em 4 ou 5 partes, que fala sobre a história da Umbanda, na perspectiva histórica, com todas as nuances da história da Umbanda, e como ela é construída ao longo do tempo. Então, recomendo também que assistam durante as nossas férias a esses vídeos. Obrigado a todos e um bom ano.